Muito bom dia, obrigado pela sua companhia aqui conosco na manhã deste sábado com Empresas e Negócios. Hoje conversando sobre um setor que é pujante em Santa Catarina, né? Que lidera o crescimento econômico no nosso estado. Estou falando do agronegócio, a produção de proteína animal em Santa Catarina, que tem os indicadores fantásticos e que tem um olhar no abastecimento do mercado interno e também um olhar muito voltado para a exportação. O gerente executivo do Sindicarne, Jorge Lima, é o nosso convidado hoje aqui no Empresas e Negócios. Jorge, obrigado pela tua gentileza, da presença mais uma vez aqui conosco. Tudo bem? Tudo bem, Renato. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É muito bom a gente poder falar do setor que cresce, o setor que dá certo, um setor que é impulsionado e que tem muitas cabeças pensando junto e que nós, sem dúvida alguma, sempre estamos olhando para o futuro para agregar tudo de melhor para esse setor que visa produzir alimento seguro no mercado interno e no mercado externo. Alimento seguro tem tudo a ver com a nossa referência, o nosso histórico, né, de sanidade animal, de inspeção, de todas as certificações que nós temos, o certificado de livre aftosa, sem vacinação, enfim, tem toda uma história, né, que mostra a credibilidade da produção de proteína animal aqui em Santa Catarina. Como é que está o mercado hoje? Vamos falar de 2023, como é que foi 2023 e perspectiva agora para 2024? Claro. Renato, se me permitir só fazer uma fotografia do setor para que os nossos ouvintes em casa entendam um pouquinho do nosso tamanho. Nós aqui nas empresas associadas apenas ao Sindicarne e à CAV, nós temos aí 60 mil empregos diretos gerados e em torno de 480 mil postos de trabalho gerados indiretamente, que vão desde fornecedores, transportadores, todos esses na primeira linha de produção. E se considera que existe a mesma proporção naqueles que não estão associados à CAV e ao Sindicarne, ou seja, aquelas empresas menores, de pequeno e médio porte. Então, é um setor que gera muito trabalho em Santa Catarina. Nós temos aí no campo hoje 19 mil famílias associadas ao sistema cooperativo de integração para a criação de animais, né? E se considerarmos aí que cada propriedade dessa tem pelo menos 3 pessoas, né? Ou um casal com um filho, ou o casal mais o empregado, ou até mesmo hoje, de maneira muito profissionalizada, investidores fazendo isso dentro de Santa Catarina, num estado que é um estado relativamente pequeno e que nós temos aí 97,8% do nosso estado com propriedades rurais com até 4 módulos fiscais, até 40 mil metros quadrados. Então, é um setor que visa sempre um olhar muito voltado para o campo e é um setor que busca, dentro dessa nossa linha de produção e de geração de emprego, trazer o que temos de melhor para a mesa do nosso consumidor. O ano de 2023, olhando para o ano de 2023, ele foi um ano muito desafiador, ele foi um ano muito difícil, talvez um dos anos mais difíceis para o setor. Ainda assim, conseguimos ter um crescimento pequeno, crescimento orgânico, mas pequeno, porque nós tivemos desafios climáticos aqui em Santa Catarina e desafios de mercado fora do Brasil, né? Quando olhamos para aves, o nosso setor sofreu muito ano passado, com algumas variações que tivemos aí de mercado externo, algumas questões de produtividade, algumas retrações em decorrência, por exemplo, de influenza aviária de alta patogenicidade aí que nós tivemos aí no ano passado, muito presente no mundo todo, e um caso em fundo de quintal aqui, que tivemos em Maracajá, aqui no sul do estado, Sim. que fechou o mercado japonês aí por praticamente 40 dias para o nosso setor, para o Japão, que é um dos principais players para aves. Tivemos um desafio de suínos o ano passado, o excesso de chuvas ali nos meses de outubro e novembro, que inviabilizaram que nós tivéssemos um fluxo de envio de ração em grande quantidade para o campo. Então, assim, nós respeitamos sempre todas as regras de bem-estar animal e esse período foi um período desafiador em que nós colocamos, inclusive, barco, trator para fazer chegar a ração nas propriedades, mas que houve um reflexo de uma perda de peso porque estava tudo alagado e nós não conseguimos chegar com qualidade até lá. Nós temos abatedouros, por exemplo, que são associados nossos ali no Sindicarne, que ficaram entre 10 e 12 dias sem abater um animal, dispensando os empregados para que ficassem em casa e cuidassem da água que estava chegando às suas casas também e ajudando eles na recuperação. Mas foi, obviamente, sempre mantendo o salário, mantendo tudo isso, mas que foi um ano desafiador
no suíno. Então, ainda assim, conseguimos fechar o ano, diríamos aí, no zero, né? E com um pequeno crescimento em aves. Né? Em aves o crescimento. Isso. Tá. E é um ano que nos serve de aprendizado, né? Nos serve de aprendizado para prospectar um 2024 melhor para o setor. Tá, 2024, qual é a perspectiva? E a gente acompanha o trabalho de vocês, né, junto com o governo do estado, né, esse trabalho conjunto, histórico, né, de ampliar mercados. Nós já vendemos, né, temos grandes mercados consumidores, você tem a China, tem o Japão, você tem a Rússia, enfim, tem onde buscar mais? E pergunto, perspectiva para 2024? Perfeito. Quando nós olhamos para a abertura de novos mercados, ele é um conjunto de fatores para que possamos fazer isso. É o governo federal, através do Ministério da Agricultura, o governo estadual, através da SIDASC e dos órgãos de Secretaria da Agricultura e dos órgãos de apoio, como o ICASA, como temos aí a IPAGRE trabalhando, como temos a Embrapa, Aves e Suínos trabalhando aqui, e o setor privado. Então, a abertura de novos mercados, Renato, ela é muito importante, mesmo que os mercados sejam pequenos, para que nós tenhamos uma menor dependência de um único mercado, para que nós possamos ter uma diversificação, né? Nós preferimos pulverizar a nossa venda para uma quantidade maior de mercados do que a concentração num único mercado, visto que a retração deste mercado pode trazer consequências nefastas para o nosso setor. Quando a gente olha para isso, a gente sim vê com bons olhos, mas principalmente nós sempre levamos um lema no nosso setor que é termos crescimento orgânico, nunca crescimento de estirão, nunca um crescimento muito grande. Nós queremos sempre crescer ano a ano de maneira orgânica, de maneira sustentável, que esses mercados novos que estão se abrindo, e se olharmos aí para os últimos 4 anos, aí tivemos a abertura de Estados Unidos, de Canadá, de México, mercados extremamente importantes. Temos aí Singapura como um mercado extremamente promissor para o nosso setor. Temos a Indonésia. Já aberto, né? Singapura? Sim. A Indonésia como um mercado extremamente importante. Imagine aí que a Indonésia tem 270 milhões de habitantes, é muito mais do que o Brasil. Então, é para isso que nós olhamos. Nós olhamos para um crescimento orgânico sempre, e se pudermos sempre de maneira pulverizada. Onde é que está o grande desafio para o setor? A gente fala muito do desafio da infraestrutura, da nossa competitividade. Vocês reclamam muito com toda a propriedade a questão dos insumos que tem que trazer do centro-oeste do Brasil. Enfim, isso tem um custo gigantesco. Enfim, qual é o desafio e se Santa Catarina está em condições de manter a competitividade? Renato, se eu te disser que hoje nós estamos em condições de pensar em novos investimentos, de novas plantas industriais dentro do estado de Santa Catarina, falando especificamente da produção de proteína animal, de abatedouros, eu te diria que isso é muito difícil. O que nós temos dentro do nosso processo é um processo de modernização daquilo que já temos. Os desafios logísticos que nós temos hoje são os principais desafios, não apenas para o setor agroindustrial, mas para todos os setores. Mas o nosso, especialmente por ter uma concentração muito grande nas regiões do meio-oeste, oeste, extremo-oeste, né, o nosso grande oeste, ele nos coloca aí um obstáculo um pouco maior. Veja o que aconteceu aí recentemente, aí, e me parece que ontem foi liberado a 470 naquele trecho que caiu. Sim. Nós não temos uma duplicação de rodovia que leve o litoral ao Grande Oeste. Não. Nós não temos um processo de ferrovia que liga o litoral ao Grande Oeste. Então nós precisamos, e não temos também um processo de rodovias e ferrovias de maneiras efetivas que possam trazer o grão da região centro-oeste, que é a grande região produtora, para os nossos abatedouros aqui. Ou seja, o grão continua vindo por caminhões. E quando olhamos para a situação dos veículos de transporte de grãos, a fotografia trazida pela Confederação Nacional dos Transportes Terrestres é uma média de idade dos transportadores de longo percurso de 53 anos de idade, ou seja, o motorista do longo percurso, esses acima de 400 quilômetros, eles têm 53 anos de idade. Nós tivemos, nos últimos 10 anos, a diminuição de 22% no número de emissão de novas carteiras de motorista. Então, nós temos um cenário que não é um bom cenário, quando olhamos para o futuro. Considerando ainda que Santa Catarina produz aí em torno de 2 milhões e 100 a 2 milhões e 300 mil toneladas de milho ano, mas consome 8. Consumimos já no passado 6, passamos para 7, já estamos em 8,
e da forma como estamos produzindo com uma grande produtividade, podemos chegar a 10 e vamos cada vez ser mais dependentes disso. Então, nós precisamos encontrar uma solução logística e aí, assim, gostaria até de mencionar aqui, aproveitar o espaço que o Sindicarne e outras entidades estão envolvidas no projeto do Proferrovia, lá no Oeste, que é liderado pela SIC, é um projeto que saiu da iniciativa privada, não saiu do governo, saiu das entidades da iniciativa privada, pago com dinheiro da iniciativa privada e levado para as autoridades públicas para que coloquem no Plano Logístico Nacional. Porque quem fizer esse projeto certamente não o verá implementado, porque é um projeto de 20 ou 25 anos. Mas alguém tem que começar. Pois é, porque ser estadista é isso, né? Não é pensar apenas na próxima eleição, mas nas próximas gerações, né? Projetos de Estado e não de governo. Exatamente. Jorge, eu queria muito agradecer a sua gentileza aqui conosco, falando sobre um setor que ele é fundamental, né? Os números que você começou trazendo aqui na abertura do Empresas e Negócios são números impactantes, números impressionantes e que consolidam esse setor da nossa economia como algo fundamental, essencial para o desempenho catarinense, para o PIB catarinense, para a geração de emprego e renda, para o desenvolvimento regional, enfim, é uma marca catarinense que muito nos orgulha. Jorge Lima, que é gerente executivo do Sindicarne. Muito obrigado pela tua presença aqui conosco no Empresas e Negócios e até uma próxima oportunidade. Obrigado, sempre à disposição. E o Empresas e Negócios vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau.